Vamos lá. Em partida, entre condições, já há condições. Quando eu já falei condições, já houve há condições entre a essência humana e o seu ser. Entre essas condições, nos traz coordenadas, pois bem, aonde devemos, porventura, arranjar os nossos próprios cajados. Cajados, ou seja, entre cajados nos traz o que? Parentes entre cajás. Cajás nos traz parentes entre mesas passadas. Falo cajá porque tempos passados, lembramos ali, entre sobrevivência na infância, entre a comunidade e a escola perto onde nós morávamos. Eu já citei uma escola aqui, da prefeitura, não sei se era municipal na época, municipal em questão de que escola pública, municipal, federal, nos traz várias fábricas de letras e palavras que ligam o mundo nos seus horizontes, ligado à palavra e os seus significados. Se alguém falar que é municipal, vai acreditar. Se falar que é escola pública, vai acreditar. O negócio é bom sempre ter um dicionário que possa interpelar essas questões. Os campos interpretativos relacionados às aventuras ligados aos campos inventários. Aonde a invenção também há o quê? Há um sujeito. E esse sujeito, na sua própria invenção e criação motora, há uma educação motora. E aonde há uma educação motora, há um movimento motor. E esse movimento motor nos traz logos de aventura peculiar, irregular ou irregular diante de pistas, trilhas, caminhadas. Quando falamos de processos de aventura ou prescrição de treino, nós temos que treinar para saber sobreviver diante de matas, ou seja, lugares perigosos. Temos que saber como, ou seja, uma prancha, raspar ela. Tempos atrás eu comprei uma luva de taekwondo. Uma luva simples. A senhora lá vendeu para mim, falou que era taekwondo. É lógico, toda a consciência e propriedade, comprei. Mas achei algo interessante, toda vez que eu comecei a treinar, saía várias faíscas. Ok? Faíscas nas luvas. Depois eu posso até mostrar. Já mostrei aqui, tem alguns vídeos. E ali o taekwondo saía faíscas, igual raspando uma própria prancha. Eu lembro certa vez um filme, eu acho que um dos primeiros filmes da década de 80, 90, que falou sobre surf, que o surfista, para ele aprender a surfar, ele mesmo tem que estar onde? Lá raspando, lapidando, ou seja, num treinamento, né, na fase inicial, para ter descobertas e começar a falar sobre o ser humano, ou seja, sobre o aspecto precoce de treinamento, ou seja, setores e meios. Há um refinamento. Uma prancha, você feita por você mesmo, nos traz um valor muito grande. Então a nossa jornada ligada à educação física, é lógico, pode acabar rapidamente com a nossa morte. Mas houve currículos, pautas, salas de aulas e etc. ainda em campo de ensino superior. Eu quero falar que a maioria das vezes o mestre coloca logo para ti o quê? Bate pesadão, ou seja, uma carga pesada, como eu citei Bauman. Coloca aquelas planchas de madeira bem pesada na época, ou a bola na época de Pelé. Aquela bola pesada, mais pesada que um de basquetebol. Depois vai haver o quê? Uma destreza. Ou seja, nós podemos também fazer de outra forma. Como mostrei aquela bolinha de beisebol, treinando com a bola de beisebol, batendo o pezinho. Ou fazer um movimento de vôlei, ou de basquete. Então, isso nos traz o quê? Testes para aprovações. Ok? Muitas vezes você pensa que tem pessoas que não estão percebendo você nos campos perceptivos. Aí você passa no corredor. Só uma pessoa da faculdade, de outra disciplina, o campo interdisciplinar, da psicologia ou advocacia, vendo você entrando na sala de aula, vai falar, vem aquele professor chato, só pode estar no doutorado ou pós-doutorado, porque eu já estou chegando lá onde ele está. Já estou na rabiola, um rabelo que ele fala,
não sei se é Antônio Rabelo ou outros autores ligados aos campos de avaliação metódica. Mas nos traz o quê? Estatutos, escalões. Às vezes a pessoa é pós-graduada, mas nos trouxe o quê? Estratégias específicas. A esperteza é ideal, mas a idealização entre as maneiras, entre abordagens, como eu falei, aquela salada de fruta, ou a teoria lepetiana, que eu demonstrei sobre o que é a insaciedade, somos seres insaciáveis. Nós lemos os livros do Bauman aqui, os campos introdutórios sobre direitos humanos, está engavetado, muitas vezes um artigo, está engavetado muitas vezes algo anexado, vinculado a algo que você fez errôneo ou certo, mas está em destaque em outros lugares. Ou seja, a maioria das vezes nós estamos aqui falando sobre psicomotricidade, desde a década de 70 e 80, 90, entre as afinidades e a maturidade, as afinidades e as questões entre o órgão uterino e os seus princípios, entre os ovários e os órgãos genitais. O que eu quero dizer? Que os aparelhos motores, há aparelhos reprodutivos que precisam de movimento. Como é que você não quer que a própria educação física ela não esteja inserida na sua grade curricular? Você precisa até de procriar, reproduzir, movimentar. Porque o próprio movimento ele fica em todas as teorias, principalmente a do Big Bang, principalmente da do Darwin. Eu quero dizer, entre finalidades, entre maturações sinoviais, articulares, ou maturidades intelectuais, ou maturidades que vai trazer coerências ligadas ao aprendizado. Aquela prancha pesada trouxe para ele aquela complicação, maturidade motora. Trouxe um estímulo complexo logo. Aí essa é a discussão. Será que na iniciação colocar algo complexo, mas nós olhamos a idade do rapaz, que o próprio rapaz pediu, o próprio instrutor que estava lá, que ele era famoso. Não estou falando aquele filme, o Boica, que ficou preso, depois ele apareceu aí, aquele filme de ficção. Mas parece um pouco mais ligado ao surf. Ou seja, ele estava lá no cantinho, tinha um canto dele, fazia o quê? Todo mundo respeitava ali, aquelas ondas ali, fazia prancha, o pessoal lá e comprava. Mas aí teve um que descobriu que queria surfar. E houve fatos que ele viu que alguém estava humilhando ele porque ele não sabia fazer. E ele estava passando com a mulher dele. E era um jipe. Ele olhou e parou assim, o que houve, rapaz? Não, me espancaram aqui, falaram que eu não era surfista. E isso me ajuda, me leva, ele levou para o hospital. Naquele momento ele falou, vou ajudar esse rapaz. Ele começou a treinar, então começou a treinar. É lógico que muitas vezes o Karate Kid, outros filmes estão em destaque. Mas esse filme me colocou entre marcos históricos na época que eu saía de bicicleta para a praia. É lógico que eu cheguei quase me afogar. Mas houve um aprendizado. Estou falando que aquela carga pesada, aquela sobrecarga entre teoria e prática que nós temos, traz uma dificuldade de primeira instância. Mas em segunda instância você vai aprendendo, vai aperfeiçoando, vai associando e vai automatizando. Imagine só aquela madeira. Lembra que eu falei sobre Aristóteles? Sobre a questão da madeira e do cobre, entre as coisas e as essências. Muitas vezes você vê uma coisa. Aí você tem o quê? Naquelas coisas você vai fazer um campo imperativo de idealização. Vai idealizar uma ideia ali. Aí você pode fazer o quê? Uma escultura. Ou seja, pela árvore. Vários artefatos entre uma raiz, ou seja, de amargura, ou algo tenebroso que ocorreu, vai nos trazer uma maturidade
entre os seus meios iniciais ou finais.